de muitos pesos, uma única medida. Muitos pesos e uma única medida. Por quê? Aquele dia, quando eu estava ali na academia, eu descobri que nós muitas vezes estamos carregando muito mais do que nós podemos. Ou melhor, nós estamos tentando carregar muito mais do que nós podemos. Nós tentamos carregar um peso, tentamos levar algo que não está, o nosso corpo não está fisicamente condicionado para aquilo. Nós tentamos levar relacionamentos às vezes tão dolorosos, sendo que nós não estamos emocionalmente preparados para levantar aqueles pesos. Nós tentamos lidar com situações econômicas de uma maneira que nós não estamos habilitados para trabalhar tanto, para gastar tanto. Nós temos sonhos às vezes e gostos e até, eu posso ser transparente, até vaidades, coisas que nem precisavam ser compradas. Mas nós temos vaidades muito maiores do que o nosso bolso pode pagar. Viagens, mudar de carro sem necessidade, redecorar a casa só porque, tá perfeita, mas eu quero mudar. Mas existe dinheiro para isso? Não, não tem. Não, mas tudo bem, a gente faz um financiamento, Nós temos o hábito de levantar pesos muito maiores do que nós estamos habituados. Por quê? Porque a gente olha para o lado e vê uns meninos de 16 anos fazendo melhor. Então você fala, eu também tenho direito, eu quero fazer isso também. Poxa, aquele meu vizinho, aquele meu colega de trabalho, o cara entrou ontem, está com um carro melhor que eu. Não, peraí. Nós olhamos para o lado, fazemos comparações e queremos levantar o mesmo peso. É assim ou não é? Estou falando alguma mentira? Me corrijam se eu estiver errado. Vocês têm liberdade para isso. E eu tenho percebido isso, que nós estamos tentando fazer isso. Por quê? Porque nós queremos impressionar de alguma maneira, não queremos ficar para trás, nós queremos usufruir de coisas que vemos outros usufruindo. E por causa disso, nós nos machucamos, nós passamos vergonha, nós choramos. Mas eu quero falar hoje sobre esses muitos pesos que vêm sobre a nossa vida e a única medida a ser tomada. Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Salmos, capítulo 9, versículos 9 e 10. Eu quero começar dizendo sobre quem Deus é. E eu quero começar dizendo que se você entrou aqui hoje, de uma certa maneira, com muitos pesos sobre o seu ombro, sobre os seus braços, sobre as suas pernas, seja uma enfermidade, seja um problema relacional, seja um financeiro, se você entrou aqui carregado, trazendo pesos muito mais fortes do que você está conseguindo levantar, Deus tem hoje para você uma situação de alívio, essa é a palavra, de paz, tirar fardos, tirar pesos das suas costas. Por quê? E por que Deus quer fazer isso? Primeiramente porque Ele pode, Ele tem todo o poder. Ele é a nossa torre segura, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós podemos descansar, é nele que nós podemos deixar todo esse cansaço, todo esse peso, tudo isso que está nos estressando e colocar aos pés, é somente diante dele. E leia comigo o livro de Salmo, capítulo 9, versículo 9 e 10, diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele é um refúgio para quem está sendo oprimido. Ele é um refúgio para quem está cansado. O que é um refúgio? Nada mais é do que um lugar de segurança, um lugar de alívio, um lugar onde você pode descansar, um lugar onde você pode confiar. Mas a coisa mais importante que nós precisamos entender é que Deus tem todo o poder para tirar as nossas cargas, Deus tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio, e a segunda coisa, Ele quer tirar as nossas cargas extras. Ele tem intenção. Deus é um Deus relacional. Ele não criou o ser humano para ficar como uma coisa sendo admirada à distância. Nós não somos uma maquete, uma cidadezinha de brinquedo. Nós somos
filhos criados à imagem e à semelhança dele. E ele tem total intenção de se relacionar com você. Ele não tem apenas intenção de se relacionar com o pastor, com o padre, com o bispo, sei lá quem. Ele tem intenção de se relacionar com cada ser humano. Cada filho, cada filha, cada indivíduo. E é o que ele está querendo nos dizer nessa manhã. Eu tenho todo o poder para retirar as suas cargas. Eu quero usar esse poder para retirar todas essas cargas. Mas existe então uma terceira condição. Se Deus tem todo o poder e Deus quer fazer isso, o que está impedindo? Por que nós somos tão sobrecarregados? Por que nós estamos sempre tão atarefados? Por que tantos pesos sobre os nossos ombros? Porque diz na palavra de Deus que aqueles que conhecem o nome e confiam no Senhor, jamais serão abandonados. Nós precisamos confiar e buscar a Deus. Simples assim. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã já faz muito disso. O que você está fazendo, deixando sua casa, seu horário de descanso, talvez o teu melhor momento para poder ficar de pernas para o ar, ou brincando com seus filhos, não sei. O fato de você estar aqui já prova 3 coisas. Nós sabemos que Deus tem todo o poder, sabemos que Ele quer, e você agora também quer. Você está mostrando a Ele que você não vai ser abandonado porque você está buscando a Deus. E isso parece uma coisa óbvia, mas gente, no dia a dia não é tão óbvio. Enquanto estamos aqui dentro da igreja no domingo, recebendo uma nova porção de Deus, tudo faz sentido. Mas na segunda-feira de manhã, quando você entra no seu carro e vai para o seu trabalho, parece que tudo aquilo que nós ouvimos aqui ficou para trás e já é uma realidade distante. Precisamos buscar ao Senhor. Diz a palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto é tempo. Não é só domingo de manhã na igreja, é no seu carro, na sua ida ao trabalho, ou você ficando em casa, tendo que cuidar da sua família, a todo tempo, falando com o Senhor, se derramando, orando, adorando, louvando o nome dEle. O pessoal acha que eu sou meio maluco no trânsito em São Paulo. Sabe aqueles malucos que você para do lado do semáforo e o cara está lá cantando, soltando a voz? Sou eu. Eu sou um daqueles. O pessoal fica olhando para mim com cara de doido, né? Tudo bem, eu fico com a janela fechada pelo menos. Eles só veem a mímica, né? Eles não ouvem eu gritando pela janela. Mas eu faço questão de sair para o meu trabalho adorando a Deus. Falo, Senhor, o dia está difícil, eu não queria ter acordado cedo, estou cansado, estou moído, mas o Senhor é digno do meu louvor do mesmo jeito. Eu vou te buscar. E eu vou te buscar não por um sistema de recompensa, porque eu sei que te buscando o Senhor me abençoa. Eu vou te buscar porque o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder e é digno de receber a minha vida. Eu vou buscar a tua presença. E como consequência natural de todo relacionamento, se você dá amor, você recebe amor. Se você dá indiferença num relacionamento, com seu esposo, esposa, com seus filhos, você recebe indiferença. Com Deus é a mesma coisa. Se eu ignoro Ele o dia inteiro, Ele está aqui o tempo todo ao meu lado, e eu finjo que Ele nem está ali, como nós queremos receber algo dEle? Se nós não o buscamos. Então, meu querido, lembre-se disso. Deus tem todo o poder para tirar os pesos dos seus ombros. Ele quer fazer, mas Ele agora depende de uma atitude sua. Se você abrir comigo a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, capítulo 30. Interessante que, como sempre, nós pastores nunca combinamos nada aqui entre nós, quando nós vamos ministrar um culto. E o pastor Maurício abriu o culto nessa manhã falando exatamente, descansa no Senhor, aquieta o seu coração, confia nele. E é interessante porque essa é a segunda coisa que Deus está dizendo. Nós precisamos descansar e querer confiar nele. Diante de muitas cargas, diante de muitos pesos, diante de muitos problemas, se você entrar em desespero, pronto, bagunçou. Bagunçou a sua vida e bagunçou de quem está ao seu redor. Você se torna literalmente um imã que atrai tudo aquilo que é ruim e vai machucando todos que estão ao seu redor. Mas a palavra de Deus nos ensina em Isaías 30, versículo 15, que diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso
está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Aqui o profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele estava dando uma mensagem para o povo de Israel, dizendo: povo de Israel, convertam-se e acalmem-se. Sosseguem o coração na presença de Deus, confiem nele, fiquem em paz, se aquietem. Mas, naquela época, quando o profeta entregava essa palavra ao povo, o povo não quis. O povo, não, eu não tenho tempo para Deus. Eu preciso trabalhar mais, porque olha a crise, olha os problemas. Não, do meu casamento cuido eu não dependo de mais ninguém. Não, deixa que eu resolvo. Eu tenho o melhor convênio e vou procurar o melhor médico e eu vou resolver do meu jeito. Fé não é uma coisa que vai resolver meu problema. O povo de Israel agia assim e foi claramente repreendido por Deus através da boca do profeta Isaías. Mas vocês não quiseram. O Senhor nos convida nessa manhã a ter uma atitude de descanso. Estamos atribulados demais. Você tem ideia de como anda o seu batimento cardíaco? Você tem ideia? Faz um teste. Eu não sei, quem tem em casa aí um frequencímetro, faz um teste. Usa ele ao longo do dia, no seu trabalho, na sua atividade de descanso. A gente está o tempo todo nervoso, irritado, estressado, precisando fazer mais e mais e mais e mais e mais. Nunca está bom. Nunca está bom. Sempre metas inalcançáveis a serem batidas. Ah, pastor, mas isso é fundamental para a gente crescer. Crescer em resultados, muitas vezes econômicos, financeiros. Não necessariamente no seu vigor físico, no seu vigor espiritual, no seu vigor emocional. Você gera riquezas para alguém, geralmente, você nunca desfruta de todas elas. E com isso você destrói sua saúde, suas emoções, seu corpo físico e até mesmo a sua espiritualidade. Estamos agitados demais. Estamos correndo às vezes atrás do vento. Estamos recebendo ordens que a gente nem sabe de quem. Pessoas às vezes até bem intencionadas. Faça. E nós entramos naquele frenesi de fazer. E não temos um tempo para parar e falar: esse é o meu tempo com Deus. Esse é o meu tempo com a família. Não, mas você... Não, eu vou viajar e vou descansar com a minha família e acabou. Ah, mas se você... Então é problema seu. Nós precisamos aprender a confiar e descansar em Deus. Ou nós confiamos ou não confiamos. Eu não vou nem entrar na polêmica dessa questão material, porque tem pano para manga aí. Mas só dar uma pinceladinha. Mateus 6, não está aqui, mas Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas pensam: pastor, eu vou largar meu emprego, vou ficar na igreja 24 horas. Não tem nada a ver. Isso não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar fazer a vontade de Deus o tempo todo. Qual é a vontade de Deus? Eu sei a dele para a minha vida, porque eu busco. Quer descobrir qual é a vontade dele específica para a sua vida? Você tem que buscá-lo. Você tem que gastar tempo em relacionamento com ele. Ah, eu não sei se é da vontade de Deus eu comprar um carro azul ou vermelho, ou morar aqui ou lá. Pergunte a ele. Mas, como eu disse que eu não ia falar sobre isso, eu paro por aqui. Nós temos uma mania de não perguntar nada para Deus. Ah, eu gostei daquele, então é para lá que eu vou. Ah, eu gostei dessa cor, então é essa que eu quero. Porque nós temos nossos próprios desejos, nós ignoramos aquilo que pode ser melhor. Nós nos acomodamos com o bom, porque para nós está bom assim, e ignoramos que às vezes Deus tem a coisa até melhor, basta nós buscarmos a Ele. Então nós precisamos aprender, meu irmão, a nos arrependermos da nossa loucura, da nossa correria, da nossa ansiedade. Você tem noção de... com a mudança social que nós vivemos nos últimos 30 anos, com a mudança tecnológica, você tem noção como aumentou o número de casos de depressão, ansiedades, esquizofrenias? Você tem ideia disso? É absurdo. Nos últimos 30 anos, o número de casos, não é que ele dobrou, não é que ele triplicou, não é que ele multiplicou por 10. Ah, mas alguém pode dizer, mas antes não tinha medicina tanto avançada, por isso que não se diagnosticava, nem sabia que era aquilo. Não, antes
fazer um exemplo simples. Eu lembro dos meus pais. Eu nasci no finalzinho da década de 70. Eu não tenho memória disso, mas eu vi fotos. A região onde meus pais foram morar, nos primeiros anos que a gente morou, não tinha energia elétrica. Não tinha. Não tinha energia elétrica. Não tinha pavimentação asfáltica. Não tinha comércios. Era uma área praticamente rural. Não tinha internet. Não tinha Wi-Fi. Smartphone, tablet. Não tinha. Meu Deus, o que esse povo fazia naquela época? Dormia, fazia filho, pescava, andava a cavalo. Ai, que horror de vida! Ninguém morria do coração naquela época. Só se comesse gordura de porco demais. Só assim. Ninguém morria de estresse. Ninguém ficava ansioso. Desenvolvia doenças psíquicas por causa da pressão. Era outra realidade social. Não estou dizendo para a gente fugir para o meio do mato e viver da caça e da pesca. Minha esposa às vezes brinca comigo, fala, bom, você que já é meio parente de índio, fica mais fácil, né? Já que seus antepassados são indígenas, vamos procurar uma região lá, a gente vai caçar, pescar e não precisa mais esquentar a cabeça com um gerente de banco. Não é assim também. Mas nós precisamos aprender a descansar mais. Confiar em Deus. Não confiar no destino, nas forças do sol. Confiar que não, tudo volta. Não. Confiar que Deus tem o melhor para os seus filhos. Especialmente querer tirar os pesos dos nossos ombros. Olha o que fala a palavra de Deus lá no livro de Mateus. Alguém pode querer me dizer, Mateus 26, versículo 38. Alguém pode querer dizer, poxa, mas se Deus está tão preocupado mesmo em tirar esses pesos dos nossos ombros e nos dar uma medida definitiva de solução, por que Ele não faz logo isso? Ele já fez. Esse é o grande segredo. Ele já fez. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que deixou a sua glória nos céus e veio a esse mundo como um ser humano, que nasceu como ser humano, que andou entre nós sem nunca haver pecado. Diz a palavra de Deus que Ele passou por situações semelhantes às nossas. Ele também sentia angústia. Ele tinha o mesmo sentimento que eu e você. Ele sabia o que era estar, vamos dizer assim, atormentado pelos problemas. Ele sabia o que era estar pressionado por ter que tomar decisões difíceis. E a mais difícil de todas, sem dúvida, é aquela que está ali em Mateus 26, versículo 38, onde Jesus subiu a um monte chamado Getsemane. E ele sabia que quando ele terminasse de orar, ele ia ser preso e levado para ser crucificado. Então ele diz assim, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Uma coisa simples. Jesus, sabendo que ia ser entregue para ser chicoteado, para ser açoitado, para ser machucado de todas as formas, sabendo que no dia seguinte ele seria crucificado, ele foi até aquele monte e ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi orar. Olha o que Jesus nos dá de exemplo. A pressão está grande, o problema é gigantesco, eu não sei como lidar com isso, eu não tenho forças humanas para lidar com essa situação. Se eu não tenho forças humanas para lidar com essa situação, eu vou orar. Jesus deu o exemplo. Ele subiu ao monte e diz a palavra de Deus que ele levou consigo 3 dos seus discípulos e disse a eles, a minha alma está angustiada, eu estou triste. Eu tô com angústia de morte, tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo. O que Jesus está nos ensinando? Que ele passou por problemas assim como nós passamos. Que ele teve que tomar decisões em meio à turbulência. E a coisa mais importante que ele fez, quando ele não tinha mais forças para carregar aquele peso, ele chamou os seus amigos, ele chamou os seus discípulos, abriu o seu coração dizendo, eu estou angustiado. Eu tenho problemas, fiquem aqui, orem, vigiem comigo. Parece uma coisa boba, mas a segunda
A segunda mania que nós temos, a primeira é não entregar a Deus, não confiar a Deus os nossos pesos, nossas cargas. A segunda mania que nós temos, além de não confiar em Deus, é não confiar naqueles que nos amam. Não compartilhar com a nossa própria família os problemas que nós estamos enfrentando. Não compartilhar com nossos próprios amigos mais íntimos as dores, as angústias que nós temos dentro de nós. Não compartilhar com nossos irmãos que são sinceros dentro da casa de Deus, de uma igreja, as dificuldades que nós enfrentamos, para que nós possamos orar juntos. Gente, guardar para si, tentar levantar sozinho certos pesos não vai. Eu tentei levantar lá os 30 quilos e passei vergonha. Se eu pedisse para qualquer um daqueles meninos me ajudasse, levantava brincando. Falou, me ajuda a levantar isso aqui. Levantava brincando. Quando você divide as suas cargas, quando você divide o peso com alguém, é muito mais fácil. Sim ou não? É lógico que é. Mas por que nós não fazemos? Ah, pastor, porque eu tenho vergonha. Ou porque eu tenho um orgulho que não pode ser ferido. Imagina se eu abro o coração para minha esposa e falo para ela que, sei lá, eu estou passando que a conta no banco está estourada. Não sei, um exemplo bobo. Nós não compartilhamos com quem nós amamos os nossos pesos. Ah, mas eu não quero porque eu estou protegendo aquela pessoa de um peso. Não, isso não existe. A palavra ensina que o próprio Jesus, o próprio Filho do Deus vivo, que veio a esse mundo em carne, quando ele tinha que tomar a decisão de ir voluntariamente à cruz do Calvário, ele sentiu dores e angústias e medo. E ele foi até, chamou os seus discípulos, você pode ler o capítulo todo depois, chamou a Pedro, João e Tiago e disse para eles, olha, a minha alma está triste. Eu estou amargurado, eu estou angustiado. Me ajudem, fiquem aqui comigo e vigiem um pouco. Vigiem no sentido de fiquem acordados comigo e vamos orar. Vamos entregar aos pés de Deus. Vamos buscar uma solução através da oração. Compartilhar com quem você ama. Compartilhar com pessoas que Deus vai levantar para ajudar a sua vida. E orar junto com elas. Amém? Parece bobo, mas nós não fazemos. E por isso carregamos pesos e fardos tão pesados. Porque somos autossuficientes. Não, eu resolvo isso sozinho. Vamos orar, pastor? Não precisa do pastor, não. Não, um irmão na fé que é mais experiente, que já passou pela mesma dificuldade que eu, chega em mim, não, vamos compartilhar isso, eu quero orar com você. Não dá, não tenho tempo, estou ocupado, estou trabalhando. Nunca dá. E continuamos carregando pesos muito mais pesados do que nós podemos suportar. Às vezes coisas pequenas, cargas que são pequenas, que parecem, isso aqui é insignificante, isso aqui eu levanto. Mas à medida que você vai extenuando, que você vai se desgastando, à medida que você vai ficando cansado com a jornada, aquele pequeno peso se torna um absurdo. Eu me lembro que primeira vez que eu saí para fazer uma trilha, um trekking longo, a gente saiu para fazer 10 dias de trilha. 10 dias no meio do mato, acampando, carregando tudo nas costas, comida, roupa, barraca. 10 dias de caminhada no meio do nada. Gente, o primeiro minuto é emocionante. Você coloca aquela mochila de 15 quilos nas costas e fala, moleza. Depois de uma hora você já começa a falar, essa mochila tá incomodando um pouquinho, né? No segundo dia você já fala, eu não quero mais dormir em barraca, não quero trocar de roupa, não quero comer, só quero me livrar dessa mochila. Depois de 10 dias carregando 15 quilos nas costas, você não vê a hora de chegar no destino final e se livrar daquela mochila e não querer ver aquela mochila por um ano. Porque quando você começa, aquela carga é tranquila para você, aquela carga não é algo que te incomoda. Mas à medida da caminhada, aquilo vai se tornando um peso e um peso e um peso, e quanto mais cansado você estiver, mais pesada se torna. O peso é o mesmo, até vai diminuindo, porque você vai tirando a comida, vai comendo, vai diminuindo o peso dela. Mas mesmo assim, o seu cansaço faz com que aquela carga fique muito pior de ser carregada. Na vida do nosso dia a dia é a mesma coisa. A carga de um relacionamento que não está bom, a carga de uma enfermidade que passa ano, entra ano e você não consegue se livrar dela. A carga de um problema espiritual, de um pecado que te assedia, de uma verdadeira espinho na carne,
que Satanás coloca na sua vida para te atormentar, essas cargas, à medida que você vai se cansando, vai sendo mais difícil de carregar, meu irmão. Então não seja orgulhoso, eu falo isso de todo o coração. Faça como Jesus fez, chame os seus irmãos, os seus amigos, os seus amados, seus familiares, aqueles que você sabe que pode confiar, aquela pessoa que você sabe que o Espírito Santo é na vida dela e que vai te ajudar, que não vai te julgar, que não vai te apontar o dedo, que não vai te criticar, mas vai te ajudar a vencer, seja o pecado, seja a dor, seja o sofrimento que você estiver passando. Compartilhe as suas dificuldades, as suas angústias, ore junto com outros. Jesus deu o exemplo, amém? É mais fácil de carregar as cargas. Vamos comigo lá no livro ainda de Mateus, volta um pouquinho mais. Livro de Mateus, capítulo 11. Essa é a grande e gloriosa promessa de Deus para quem está carregando o peso. Para todos aqueles, sem exceção. O mais lindo de tudo é que Jesus faz uma promessa tão universal, tão abrangente, que não tem desculpa. Não há um ser humano na face da terra que possa dizer, não, eu não me encaixo, não é para mim. Mateus 11, versículo 28 ao 30 diz assim, palavras do próprio Jesus: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus nos está dando uma promessa nessa manhã. E sabe o que é mais interessante? Eu vou me dirigir agora àqueles que já são cristãos há algum tempo, que sejam 6 meses, 1 ano, 10 anos, não importa. Nós temos a mania de olhar para essa promessa de Deus e imaginar que ela só se aplica ao momento da salvação da vida eterna. Olha, eu entreguei meu fardo para Jesus, entreguei minha vida para Jesus, e eu sei que o fardo dele é mais leve, e eu sei que eu vou morar com ele no céu, e eu sei que algo maravilhoso está me esperando. Mas não se engane, essa promessa também é para aqui e agora. Ela é para o dia a dia, ela é para a rotina. Jesus não está falando aqui especificamente sobre céu ou inferno. Ele está dizendo, você está cansado? Você está sobrecarregado? Vem! Traz a mim as suas causas, traga até mim as suas necessidades, eu vou te aliviar, eu vou dar descanso para a sua alma. Você acha que descanso para a sua alma é o quê? Só quando você morrer? Você acha que é disso que Jesus está falando? Bom, morreu, agora a alma descansou. Não, ele está dizendo agora, enquanto o teu coração está aí atribulado, enquanto a tua mente está confusa, enquanto você está ansioso, enquanto você está tendo que tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, ele está dizendo, eu quero te dar paz. Para hoje, para agora, para já, no dia a dia, no trabalho, na família, no ministério. Eu quero fazer isso. Venha. É o convite de Jesus. Venha. Venha até mim. Bem simples. Você tem que dar um passo. Não é um passo para a igreja, para a religião, para o pastor, para ninguém. Em direção a Ele. A Jesus. Venham a mim. Todos, sem exceção, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é o meu jugo? Jesus está dizendo, peguem aquilo que está sobre mim e coloquem sobre vocês. E eu vou inverter, eu vou pegar todo o peso que está sobre vocês e vou colocar sobre mim. Aí alguém pode dizer, puxa vida, mas tomar o jugo de Jesus não é fácil, porque olha o que ele teve que passar lá na cruz. Sim, passou. Não é mais aquele jugo. O que ele já passou aqui na terra, o que ele já passou na cruz do Calvário, foi um jugo pesadíssimo, que ninguém podia suportar, senão o próprio Filho de Deus. Mas já acabou. Qual é o jugo dele hoje? O jugo dele hoje, segundo a palavra de Deus, diz que ele está assentado à direita de Deus Pai, e ele reina eternamente sobre tudo e todos. Meu querido, não deixe a sua mente vagar. Preste atenção no que Deus está te falando nessa manhã. Ele está dizendo que hoje, atualmente, o jugo, o peso que está sobre os ombros dele, é um peso de autoridade e de poder.
E Ele quer colocar isso sobre você. Ele quer que você tenha autoridade e poder sobre as suas enfermidades. Ele quer que você tenha autoridade e poder sobre os problemas que estão atormentando a sua família. Ele quer que você tenha autoridade, ousadia, poder e glória sobre até os problemas financeiros que te afligem. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer uma troca. Senhor, está aqui meus problemas, fica com eles e eu recebo a sua palavra de poder, de glória, de ousadia. Você precisa querer isso. As pessoas olham o jugo de Jesus e ficam imaginando quando ele estava aqui na terra. Esse jugo já era, já foi pago, foi carregado, foi cumprido. Está consumado, ele disse na cruz do Calvário. Está consumado. Agora o jugo dele é leve e suave, é o que ele diz aqui. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quer trocar o peso do seu dia a dia? Da sua agenda lotada, das suas reuniões que não rendem, da venda que não aconteceu, do cliente que te deu canseira e não fechou o negócio, dos problemas com filhos na fase difícil de lidar. É simples. Jesus, me ajuda. Está aqui, ó. Coloco diante do Senhor. Me dá autoridade. Me dá o seu jugo de poder. Me dá o seu jugo de glória. Eu quero viver em paz nessa terra. Eu quero ter uma vida decente. Eu não quero chegar no grande dia onde eu vou chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não vi a hora de estar aqui porque lá era um inferno mesmo. O dia que você chegar diante de Deus, que você possa dizer: Senhor, ainda bem que eu cheguei aqui porque agora nós temos a eternidade juntos. Mas estava bom lá embaixo também. A coisa não era horrível. É difícil. Talvez, mas possível. Nós podemos transformar o ambiente que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, a nossa casa, num templo de paz, num templo de... Eu lembro de um amigo meu, foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Ele trabalhava muito, mas muito mesmo. Ele era dono também de uma empresa, uma pequena empresa. E sempre que eu ligava para ele, ou ele me ligava, era 10h30 da noite, 11 da noite. E eu sempre perguntava: onde você está? Ah, eu tô na empresa. Rapaz, ainda? E eu comecei a achar estranho, que todas as vezes que a gente se falava, ele entrava às 7 da manhã e 10h30 da noite, 11 horas da noite, estava lá ainda. Um dia que a gente se encontrou pessoalmente, eu não aguentei. A gente era muito amigo, muito íntimo. Eu tinha essa liberdade, eu falei: cara, abre o jogo comigo. Você tem tanto trabalho assim ou você não quer ir para a tua casa? Eu não quero ir para minha casa. Eu fico enrolando porque eu sei que se eu chegar depois das 11, minha esposa vai estar dormindo. E aí eu saio às 7, ela ainda não está acordada, e assim a gente não se fala. E assim eu fico em paz, porque eu não consigo ficar em paz tendo o meu relacionamento diário com a minha esposa. Foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi na minha vida. E eu falei: cara, você está maluco? Que vida é essa que você está vivendo? Que vida é essa? Ele falou: cara, vai conviver com a minha mulher para você ver do que eu estou falando. É uma fuga. É uma fuga. E eu tenho convicção plena de todo o meu coração. E eu sei do que eu estou falando e falo agora pelo Espírito Santo de Deus. Não é esse o plano que Deus tem. Não é esse. Isso não é uma vida plena que Deus prometeu. Isso não é um jugo suave e leve. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Como que pode ser resolvido? Alguém vai ter que levar isso a Deus em oração. Alguém vai ter que compartilhar isso com os irmãos e trabalharem juntos nesse processo. Minha esposa é incapaz de fazer isso. Faça você. Foi o que eu falei para ele. Faça você. E assim ele fez. Aí ele desanimou, deixou de fazer. Eles se separaram. Ele veio a morar com uma outra mulher. Depois de um tempo, ele reconheceu toda a parte que ele também errou, não dando atenção, não tentando diálogo. Ele largou dessa mulher, retornou com a sua esposa, retomaram o casamento, e hoje eles estão trabalhando para cada dia mais viver a vontade de Deus. É estranho isso. A gente fala: mas que situação desse cara. Gente, a gente passa por isso no dia a dia. Se não é no relacionamento, é com um problema financeiro. Nós temos mania de tentar evitar. Lógico, evitar o conflito é bom.
mas nós tentamos evitar a solução. Se não tem diálogo no relacionamento, vá a Deus, vá a Jesus, leve a Ele o teu fardo, deixa que Ele trabalhe do outro lado. Não tem acordo, a situação financeira está sem precedentes. Eu lembro de um irmão que o ano passado, ele mesmo já testemunhou isso, que ele literalmente entrou em depressão, porque a empresa dele entrou num processo tão violento de perda financeira, e perda, que ele pensou que ia quebrar. A ponto dele falar, olha, mais de 30 anos de trabalho vão acabar em menos de um ano. E eu vou perder tudo, a empresa, a casa, todo o patrimônio, vou entrar em dívida trabalhista e tudo mais. E ele literalmente afundou. Só que ele percebeu, ele recebeu uma palavra de Deus um dia, e ele entendeu que ele não podia guardar aquilo para o coração dele. E ele começou a abrir o coração com a esposa, começou a abrir o coração com alguns irmãos aqui na igreja, começamos a orar juntos. Ah, o problema desapareceu? Não, mas o coração dele começou a ser preparado. Ele começou a fazer, digamos assim, a academia para suportar aquele peso. Até que Jesus, de uma maneira suave, milagrosa, veio e colocou a mão. Eu me lembro que há poucas semanas atrás ele virou para mim e falou, pastor, você não vai acreditar. Lembra aquela dívida tal, que era impagável e que eu ia perder tudo, e que eu olhava e eu não conseguia imaginar que em 10 anos eu conseguiria pagá-la? Falei, sei, então, já paguei praticamente 70% dela. Deus colocou a mão, a coisa foi assim. Agora ainda tem uma dívida, eu não nego, só que já foi reorganizada, já entrou na minha planilha, e agora eu consigo pagar ela de maneira justa. O problema ainda existe, mas o que mudou? O coração dele hoje está em paz, está alegre, está feliz. Ele desabafou, tirou um peso das costas. Nós temos o mau hábito de guardar e carregar a coisa do nosso jeito. Nós não estamos dispostos a dar o nosso fardo para Jesus, até porque a gente pensa, ah não, se eu der isso aqui para Jesus, ele não sabe como é que é isso aqui. Eu que entendo desse assunto. Jesus, o senhor é carpinteiro, né? Com a economia mexo eu. O senhor não é... Jesus, vamos ser honestos, o senhor não era um bom vendedor. O senhor não devia ter boas técnicas de venda. Eu tenho não sei quantas MBAs em técnicas de venda. Deixa que eu resolvo isso aqui, eu vou conseguir. Mas nunca consegue. Porque precisamos ir a Ele, levar até Ele nossos fardos e tomar o jugo dele, que é suave, que é manso. E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 21. Quase as últimas páginas da Bíblia. Capítulo 21, nos versículos 3 e 4. Aí sim, eu quero dar uma promessa para você que um dia, e eu particularmente, Rogério, espero que esse dia não demore. Um dia tudo que é problema que você acha que pode ter vai acabar de vez. Aí é de vez, aí é definitivo. Problema de saúde, limitação física, mundo econômico, dívida, trabalho, metas a serem batidas. A palavra de Deus ensina que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, vai acabar tudo isso. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo que a gente ainda não aprendeu a lidar com os nossos pesos, ou às vezes os pesos nem são nossos, são dos outros, mas que a gente insiste em carregar, vai chegar uma hora, e esse momento vai chegar para todo mundo, não tem jeito. Não adianta você falar, não, comigo não vai acontecer. Não tem jeito, ainda não inventaram um corpo humano eterno. Vai chegar uma hora que nós vamos partir. Ou Jesus vem, ou nós vamos a Ele.
Mas não tem meio termo. Nós vamos nos encontrar com eles. E eu asseguro para vocês que não demora 100 anos para cada um de vocês. Eu garanto. Não passa 100 anos, todos nós, sem exceção aqui, vamos estar com Deus. E Ele conosco. A diferença é que Ele diz que quando chegar esse dia, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Nada mais poderá nos separar. Ele diz que o tabernáculo, o que é o tabernáculo? O templo de Deus, estará conosco mesmos. Nós mesmos seremos o templo vivo. Nós já somos na terra, seremos ainda mais glorificados no novo corpo que Ele tem preparado. E diz que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ah, pastor, mas nós não somos hoje o povo de Deus? A palavra de Deus diz que meu é aquele que faz a minha vontade. Se eu, como Rogério, declaro Jesus na minha vida, mas ando fora da vontade de Deus, Deus manda eu ir para o Nordeste, eu vou para o Sul do país, por mais que eu tenha declarado Jesus na minha vida, por mais que eu tenha entrado às águas do batismo, se eu não obedeço os mandamentos dele, eu não sou dele. Jesus declara na sua palavra, Ele diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, eu não sou hipócrita. Eu vou ser transparente e dizer que por mais que eu diga, Senhor, nós declaramos isso aqui, toma-me, rendido estou, eu sou teu e tu és meu. 100% disso só vai acontecer o dia que nós estivermos literalmente na glória e na nova vida com Ele. Aí sim, nós podemos dizer de boca cheia, eu sou teu e tu és meu. Nós seremos o povo dele, Ele será o nosso Deus. Ele já é o nosso Deus, mas cada vez, cada segundo da nossa vida, que nós tomamos decisões sem consultá-lo, cada segundo da nossa vida que nós insistimos em carregar um peso sem levar até Ele, nós deixamos Ele de lado e não o consideramos como nosso Deus. Nós agimos como donos de nós mesmos. Deus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Toda lágrima. Então, seja o problema que você estiver passando, eu tenho uma notícia boa. Em menos de 100 anos, você nunca mais vai nem lembrar que ele existiu. Você vai viver eternamente feliz. Aí vem a segunda parte. Puxa, mas 100 anos demora, né? 30, 40 anos demora, né? Não dá para resolver isso agora? Dá. Dá. E é sobre isso que eu estou falando com vocês nessa manhã da parte de Deus. Muitos pesos, uma única medida, que é entregar esses pesos aos pés da cruz. Entregar todos esses conflitos, esses medos diante do Senhor.